Ao nobre vereador Jean Carlos Lopes, primeiro secretário desta casa, para assumir os trabalhos da primeira secretaria e proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras para a nossa sessão ordinária. Boa tarde a todos que nos assistem, está no plenário, a imprensa e também aos internautas. Vamos iniciar então a sessão desta tarde, chamando a vereadora Ana Carina Rodrigues Perillo, presente, vereador Antônio Lino da Silva na presidência, vereador Taubaté Guimarães, vereador Caio Cunha, vereador Carlos Evaristo da Silva presente, vereador Carlos Lucareschi, vereador Cláudio Kilmiak presente, vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, vereador Emerson Hong, vereador Chico Bezerra, vereador Eduíque Ferreira Martins presente, vereador Jean Lopes na primeira secretaria, vereador Juliano Junab presente, vereador Marcos Furlan presente, vereador Mauro Araújo presente, vereador Aldete Rodrigues Alves Souza, vereador Olímpio Samu Tomiyama presente, vereador Pedro Hideki Komura, vereador Protásio Ribeiro Nogueira, vereador Rinaldo Sadal Sakai presente, vereador Roberto Valença Lima presente, vereador Bibo presente, vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho do Prado. Treze dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 13 senhores vereadores encontram-se presentes e a coro regimental, pedindo a proteção de Deus, declara aberto o trabalho da presente sessão. Queria agradecer a presença das pessoas que nos acompanham aqui na galeria, as pessoas que trabalham nesse recinto, os funcionários desta casa, a imprensa de um modo geral, a todos que estão aqui, as senhoras e senhores vereadores. Solicitar ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis, que independe de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 453/2015. Comunico o recebimento do requerimento 137/15, de autoria do vereador Caio Cunha, encaminha as informações solicitadas. À disposição dos senhores vereadores. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado 15.4465/2015, informa sobre a liberação de recursos financeiros. À disposição dos senhores vereadores. Solicitar ao primeiro secretário notar a presença dos nobres vereadores, Dr. Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho e o vereador Carlos Lucareschi. Anotadas as presenças do vereador Chico Bezerra e do vereador Carlos Lucareschi. Eu não posso falar o que eu venho. Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Mudanças Climáticas. Ofício 108/2015, encaminha a resposta à moção 38/2015, de autoria do vereador Caio Cunha. À disposição dos senhores vereadores. Gostaria, senhor presidente, que solicitasse o primeiro secretário para designar minha presença. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do nobre vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Anotada a presença do vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania. Gabinete do secretário. Fala. Fala, Chiquinho. Ofício 883/2015. Comunico o recebimento da moção 67/15, de autoria do vereador Marcos Furlan, e encaminha informações quanto ao assunto em questão. À disposição dos senhores vereadores. Solicitar ao primeiro secretário notar a presença do vereador Caio Cunha. Anotada a presença do vereador Caio Cunha. Conselho Federal de Odontologia, CFO, ofícios 919, comunica o recebimento do requerimento 96/2015, de autoria do vereador Antônio Lino, e agradece o envio do mesmo. À disposição dos senhores vereadores. Conselho Federal de Enfermagem, ofício 1347/2015. Comunico o recebimento da moção 43/2015, de autoria do vereador Eduíque Martins, e agradece o apoio manifestado por essa edilidade. À disposição dos senhores vereadores, especialmente ao vereador Eduíque Ferreira Martins. Você sumiu hoje de manhã por quê?
Projeto de Lei 77/2015, de autoria da vereadora Ana Carina Rodrigues Pirillo, vereadora PCdoB, proíbe o uso de animais para tração ou carga no município de Mogi das Cruzes e dá outras providências. Solicito consulta o plenário. Se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 77/2015, de autoria da nobre vereadora Ana Carina Pirillo. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Moção 50/2015, o documento mais importante no que se refere aos direitos humanos, certamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, com o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. O direito de ir e vir é assegurado pelo artigo 13, que dispõe: Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecidas as formalidades regimentais, fazer o presente apelo ao senhor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, ao senhor Clodoaldo Pelicione, secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, para que se proceda a estudos nos termos da sugestão ora encaminhada, como medida de cautela para, enfim, atender às reivindicações dos portadores de deficiência física que utilizam as estações de trens da CPTM nessa cidade, quanto à precariedade da rampa de acesso e falta de infraestrutura, realizando obras de adequação do piso, rampa, sinalização, equipamento de segurança, piso tátil, entre outras medidas necessárias, e em atendimento à legislação federal de 10.098/2000, em atenção aqui relatado, e mais, que do deliberado pela Igreja Plenária dessa Casa de Leis, que ainda seja oficial do senhor prefeito Marco Aurélio Bertaioli, prefeito municipal de Mogi das Cruzes, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 29 de julho de 2015, Marcos Furlan, PV. Coloco em discussão a moção de número 50/2015, de autoria do nobre vereador Marcos Furlan. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Tem que ser mais uma. Solicitado o primeiro secretário a presença da nova vereadora Odete Souza. Anotada a presença da vereadora Odete Souza. Moção 51/2015, egrégio plenário, considerando a decisão do prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, que na última quinta-feira, dia 25/6, sancionou a lei 16.222/2015, que proíbe a produção e a comercialização do produto foie gras no âmbito do município de São Paulo, considerando que foie gras é o fígado de patos ou gansos obtido de forma cruel com um processo milenar conhecido como Gewiss, já proibido em pelo menos 18 países. É outro. Em razão das ações das considerações acima, peço que sejam enviados ofícios ao excelentíssimo senhor Fernando Haddad, prefeito municipal do município de São Paulo, diretoria da FAOS, Federação das Organizações Não Governamentais, associações, sociedades protetoras dos animais, sindicatos de profissionais da proteção animal do Estado de São Paulo, dando-lhes ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo, assim como fundamento da lei orgânica do município, no regimento interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, uma vez demonstrado claramente o motivo e as razões da apresentação da presente propositura, moção, espera que o mesmo mereça beneplácito do egrégio plenário. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 3 de junho de 2015, Ana Carina Rodrigues Pirillo, PCdoB. Coloco em discussão a moção de número 51/2015, de autoria da nobre vereadora
Ana Karina Pirillo. Peço palavra, presidente. Está em discussão. Vossa Excelência está com a palavra à altura da propositura. Essa moção de aplauso é para o prefeito Haddad, São Paulo, que sancionou a lei, a proibição, né, do foie gras em São Paulo, no município. E eu queria colocar que o foie gras é uma crueldade que é cometida com o pato, com o ganso, uma atrocidade, onde ele é obrigado a ingerir alimentação o dia todo, através de um cano. É um sofrimento diário com o animal para ter uma especiaria pro animal humano, do jeito que eu falo, né? Como sempre. Então, essa moção só vem alegrar e parabenizar o prefeito e a causa animal também. Obrigada. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Moção 52/2015, colhendo o plenário. Os professores do Estado de São Paulo encontram-se em plena campanha junto ao governo do Estado para que suas reivindicações sejam atendidas. Além da questão salarial, outras questões estão em pauta, como, por exemplo, várias correções que precisam ser feitas em legislações passadas, para corrigir distorções que trouxeram grandes prejuízos aos profissionais da educação, principalmente os professores aposentados. Ainda no documento assinado pelas entidades representadas do Magistério e endereçado ao Governo do Estado, temos as seguintes reivindicações: equiparação dos salários iniciais dos professores, diretores, supervisores da rede pública estadual aos da rede pública municipal da cidade de São Paulo, manutenção de política salarial para os 4 anos de mandato, contemplando tanto a recomposição das perdas salariais promovidas pelos governos de São Paulo, quanto a devida reposição inflacionária anual, de forma extensiva aos aposentados. Correção das distorções de enquadramento da LC 836/97 e reenquadramento da evolução funcional acadêmica, mestrado e doutorado, considerando os atuais 8 níveis. Esses profissionais realizam uma das atividades mais cobradas em nossa sociedade, que é a educação, e não estariam reivindicando melhorias de seus salários e condições de trabalho se não fossem merecedores de tais concessões. Assim, diante de todo o exposto, é que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes apresenta moção de apoio a reivindicações apresentadas pelas entidades APAMPESP, Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, a PASE, Sindicato dos Supervisores de Ensino do Magistério Oficial no Estado de São Paulo, CPP, Centro de Professorado Paulista e o DEMO, Sindicato Especialista de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo. E diante de todo o exposto, apelo ao excelentíssimo senhor doutor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, ao ilustríssimo senhor professor Herman Volvaldi, secretário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em nome do excelentíssimo senhor deputado Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e ao excelentíssimo senhor Marco Aurélio Bertaioli, prefeito municipal de Mogi das Cruzes, que realize os esforços que forem necessários para que sejam atendidas indicações profissionais no ensino do Estado de São Paulo. Desse ciência do presente trabalho, ao ilustríssimo senhor professor Wally Ferreira Lama de Jesus, presidente da APAMPESP, Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, a ilustríssima senhora professora Maria Aparecida Romero, diretora da APAMPESP, Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, senhor professor José Maria Cancelheiro, presidente do CPP, Centro do Professorado Paulista, a ilustríssima professora Maria do Carmo Martins da Costa, diretora do CPP, Centro do Professorado Paulista, em Mogi das Cruzes, a ilustríssima professora Rosângela Aparecida Ferini Veched, diretora-presidente da PASE, Sindicato dos Supervisores de Ensino do Magistério Oficial do Estado de São Paulo. E ao ilustríssimo professor Francisco Antônio Poli, presidente do UDEMO, Sindicato dos Diretores Especialistas do Magistério Público do Estado de São Paulo. Plenário, doutor Luiz Beraldo de Miranda, 1º de julho de 2015, vereador Mauro Araújo, PMDB, e vereador Marcos Furlan, PV. Coloco em discussão a moção de número 52/2015, de autoria dos nobres vereadores Mauro Claudino de Araújo e Marcos Furlan. Está em discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Peço em declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, um dos autores da propositura. Senhor presidente, nobres pares, na tarde de ontem, vereador Furlan, nós tivemos o privilégio de receber aqui várias professoras aposentadas, algumas ainda na ativa, diretoras de escola, pessoas que têm contribuído muito com a educação do Estado de São Paulo, e por um erro técnico deste vereador, esta moção que foi aprovada hoje, senhor presidente, era para ter sido apresentada na data de ontem. Infelizmente, isso não aconteceu, o erro está sendo corrigido hoje. Eu, vereador Furlan, e com o apoio de todos os colegas, com certeza, eu não teria dúvida nenhuma que ninguém, em sã consciência, vai deixar de apoiar uma moção nesse intuito de valorizar os professores, de valorizar a educação do Estado de São Paulo. Só queria deixar registrado aqui, vereador Furlan, que nós, juntamente com o vereador Protásio, somos membros da Comissão de Educação, a importância de uma visão diferente, como o exemplo que tem sido dado pelo pessoal da APAMPESP, da Associação dos Professores Aposentados, de manter o diálogo sempre, senhor presidente, com o governo do Estado de São Paulo, de pedir, sim, a sua valorização, mas não usar isso, senhor presidente, como um braço, como uma queda de braço política, entendeu? Numa greve sem sentido. Acho que o momento de greve, o movimento de greve é um movimento legítimo de qualquer categoria que precisa ser defendido em todas as instâncias de poder do nosso país, mas é preciso entender qual é o momento adequado de usar esse instrumento, senhor presidente. Acho que a APAMPESP, as professoras que vêm cobrando isso, merecem mais do que nunca agora o apoio nosso, senhor presidente, de pessoas que estão contribuindo para o enriquecimento, o crescimento, a valorização dos profissionais de educação do Estado de São Paulo. Obrigado. Que agradeço. Declaração de voto? Declaração de voto do novo vereador Marcos Furlan, autor também da propositura. Bom, essa moção de aplauso, a gente vê com tamanha importância, tanto eu como o vereador Mauro, nós recebemos essa classe, né, de professores aposentados e professores que estão na ativa, e que, embora tenha havido a greve aqui com o governo estadual, eles fizeram questão de estar trabalhando e de estar proporcionando aos alunos a educação de qualidade, as boas aulas, e eles merecem sim esse parabéns da Câmara Municipal por tanto afinco, de uma forma tão importante de educar, né? Os educadores, a gente tem que valorizar sempre, porque, uma vez até o presidente falou, quem não teve um professor, né? Todos nós tivemos. E sabemos a importância do profissional, sabemos o quanto eles fazem pelo nosso país. Muito obrigado. E, vereador Mauro, foi muito bom ter feito essa moção contigo. Abraço. Presidente que agradece. Proposições publicadas, indicações de números 552 a 556/2015, de autoria dos senhores vereadores. Colocar em discussão as indicações dos senhores vereadores e vereadoras já citadas pelo primeiro secretário. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovadas. Senhor presidente, não existem mais papéis a serem lidos no expediente. Não havendo mais documentos para ser tratados no expediente, nesse momento concedo a palavra ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jean Carlos Lopes. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos internautas que nos assistem, à imprensa presente aqui nesta casa, eu gostaria bem rapidamente comentar um pouco a discussão acerca do projeto de lei que a Câmara Federal, nessa madrugada, tentou aprovar, que é a redução da maioridade penal. E esta casa, eu queria aqui relatar que a casa teve uma audiência pública, presidida, organizada pelo vereador do PT, nosso colega, nosso amigo vereador Iduígues, onde nós
Eu estive presente por alguns momentos, não deu para participar de toda a discussão, mas o PCdoB foi contra a proposta apresentada naquele momento, porque achamos que é um tema delicado. Embora, por exemplo, existem institutos de pesquisa, não sei como foram feitas as pesquisas, que davam deveria sim votar pela redução da maioridade. E numa sessão histórica bastante tumultuada pela madrugada, foram apenas os votos dos deputados favoráveis foram 303 votos. Eram necessários, vereador Chico Bezerra, 308 votos e não prosperou. O que chamou a atenção e que a sociedade, por exemplo, a Igreja Católica, a CNBB, várias entidades religiosas, enfim, todos os segmentos queriam discutir o problema, né, que foi bem colocado pelo senador paulista, sensato senador do PSDB, José Serra, onde ele colocava o seguinte: olha, não dá para a gente pegar e apontar apenas essa questão da forma como está sendo feita a emenda à Constituição dessa forma. Nós temos que ser mais além, porque tem um instituto, tem um instrumento que trata sobre a questão dos jovens infratores, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho um importante estatuto. Embora, por exemplo, eu discordo da forma como ele tem sido. E é esse debate que a sociedade brasileira tem que fazer. O debate da reforma do Estatuto da Criança, que foi muito bem colocado pelo senador José Serra, onde ele aponta, por exemplo, olha, hoje o jovem infrator, ele pode ficar internado de 1 a 3, até 3 anos, por exemplo, de 1 a 3 anos. A proposta do senador é que aumente para 8, né? E outras coisas mais do Estatuto. Quero me ater a essa questão. Ora, os presídios hoje, da forma como eles estão, vereador Eduígues, o sistema prisional falido como está, será que nós não aumentaríamos, por exemplo, ou nós não colocaríamos mais pessoas, mais jovens na universidade do crime? Por conta, por exemplo, que não teria condição. Hoje, por exemplo, nós temos o Centro de Detenção Provisórias. Aliás, é provisória. Os governos colocaram esse negócio e falaram: olha, isso aqui é provisório. Nós vamos pegar e vamos melhorar, vamos colocar um presídio mais moderno. Onde, por exemplo, discutia na ocasião, quando implementou os CDPs, discutia a questão da terceirização, como em outros países. Minas Gerais tem um modelo interessante, onde a iniciativa privada é que administra, por exemplo, o centro de detenção provisória lá em Minas. Parece que tem sido interessante e não tem sido, por exemplo, vitimados com rebeliões, com várias ações negativas, porque o Estado não tem a condição. Nesse local parece que é um modelo assim que pode ser seguido. Então nesse momento, por exemplo, eu queria chamar a atenção, porque hoje vi diversas manifestações de deputados, contrários e a favor. Os contrários, olha, foi sensato. Depois dá uma parte, vereador? Sim, só um momento. Só para concluir aqui. Foi sensato a decisão daquele momento, porque chama o seguinte: olha, ainda não existe um consenso na casa. Então, vamos debater. Ainda não existe. Tem um importante instrumento, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós não podemos pegar e passar a margem desse estatuto, que cuida especificamente, que cuida e que trata evidentemente dessa questão. Então, nós não podemos, acho que chamar a atenção. É importante a Câmara também, a Casa se manifestar, mas dizer, vereador Eduígues, foi importante as audiências públicas, até que para que nós não vamos tomar decisão nenhuma aqui, porque nós não votamos. Mas do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista, por exemplo, de ter uma posição mais apurada e mostrar para a sociedade, para mostrar para os nossos deputados federais que ali votaram, olha, nós temos esse pensamento. Será que não é melhor olhar, por exemplo, essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente? Vereador Chico Bezerra. Palavra. Muito obrigado, vereador Jean Lopes. Eu fiquei muito preocupado com a votação de ontem
da Câmara Federal. Até porque, vereador Jean Lopes, a emenda da Constituição que estava sendo votada ontem era uma emenda específica aonde se colocava o problema da maioridade penal em cima de determinados itens. O crime hediondo, estupro, uma infinidade de crimes graves que você colocaria esses menores e diminuiria a idade penal deles em cima desses crimes. Só que agora, vereador Jean Lopes, nós tivemos lá 303 votos. E temos pesquisa nesse Brasil, que a gente vê diariamente uma infinidade de pesquisa, no Brasil inteiro, demonstrando que mais de 80% das pessoas são favoráveis ao problema da diminuição da maioridade. O que vai acontecer, vereador? Vai entrar semana que vem um outro projeto. Só que neste outro projeto é exatamente o contrário. Qualquer tipo de crime que um menor cometer, ele vai cumprir a pena na sua integralidade. Então, nós poderíamos, e o Congresso Nacional, que praticamente conseguiu votar, nós chegou a 303 votos, por causa de 5 votos não conseguiu, mas isso não tem importância. As pessoas que estavam lá ontem, que saíram vibrando, de repente a gente pode ter, semana que vem ou daqui 10, 15, 20 dias, uma coisa muito pior, mas muito pior, para esses jovens que podem cometer algum tipo de crime. Nós teríamos que fazer em cima daquela emenda. Aquela emenda era a emenda ideal para se fazer tudo isso, porque nós estaríamos punindo o menor que comete um crime, é aquele que assalta, vai na sua casa lá, você está entrando na tua casa, ele não quer nem saber, dá um tiro, porque ele sabe que vai ficar 3 anos na cadeia e depois ele sai para continuar cometendo crime. Então, eu acho que o Congresso Nacional ontem demonstrou, principalmente os outros que votaram contra, um sinal de fraqueza e mostrou que está contra a população deste país, porque 80 e poucos % da população do Brasil é favorável à diminuição da maioridade penal. Então, eu só queria dizer, vereador, que de repente a gente pode ter aí um retrocesso muito grande no futuro em cima dessa votação de ontem. E é isso que está acontecendo no Congresso. Ontem houve uma votação no Senado Federal, que foi a última votação, que houve aumento para o Judiciário de mais de 60%, que vai trazer, nos próximos 10 anos, um rombo no governo federal de mais de 25 bilhões. Sabe como é que foi a votação? Quase que unânime. Quase que unânime. Sabe o que é que demonstra isso? Inclusive o PCdoB votou favorável. O PCdoB votou favorável, sim, porque eu acompanhei a votação. Entendeu? Inclusive, senadores do PT também votaram favoráveis. Então você está vendo que existe hoje, dentro do Congresso Nacional, um Congresso praticamente livre, que não tem esse negócio de dizer que apoia ou que não apoia o governo. Eles estão votando, meu amigo, em cima daquilo que a população está querendo. Só que ontem, infelizmente, houve essa votação e eu espero que proximamente, aí na próxima votação, engloba tudo já de uma vez para as coisas realmente andarem nos seus eixos e a gente não ser assassinado da rua por menor de idade, porque ele sabe que vai ser preso só durante 3 anos. Obrigado, vereador. Boa parte, vereador. Só um momento, vereador Caio, já passa para a vossa senhoria. Eu acho que o Congresso ontem tem aí a regra do jogo. A Câmara lá tem um regimento interno, tem que cumprir o regimento interno. Então, foi ali questão de regimental. Passou. Sabe como funciona a regra para ter emenda à Constituição. Mostra também que a oposição ali, os vereadores ali também, não estava organizado de modo que se preparasse. Foram surpreendidos, inclusive. Na minha opinião, o senador que chega na proposta mais sensata, e é do PSDB, inclusive, José Serra, e olha, todos os partidos, todos, sem exceção o vereador Chico Bezerra, todos eles tiveram sim ou não. Então você vê que as bancadas ficaram livres.
E muitos votaram, vereador Mauro Araújo, muitos votaram, porque também eu fui vítima 4 anos atrás. O cara entrou na minha casa, estava lá meu filho, minha esposa, e tinha adolescente, ficaram 2 horas lá dentro de casa e roubaram tudo lá e pegaram. Sofreram uma violência. Tinha jovem lá. Naquele momento, eu falei, puxa, tem que ter mudança. E aí eu falava sobre essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, engraxate, levava doce no trem para vender, tal, essas coisas eu fiz. E trabalhava. E hoje eu tenho a oportunidade de ser vereador, né? Então, precisa ser reformado, precisa ser melhor, precisa melhorar. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que o Congresso, para não fugir, vereador Caio, do assunto, é que o Congresso vai ser sensível, porque vai discutir agora o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você pega ali as indicações, agora fala, opa, eu vou ter que rever, porque da forma como está o projeto original, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho dificuldade, por exemplo, de votar daquela forma. Então eu acho que vai ser mais sensato a discussão em pauta do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vereador Caio, por favor. Obrigado, vereador Jean. Queria fazer minha colocação sobre o tema. Eu confesso que eu fico muito preocupado com o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Nós vivemos em um clima de intensa insegurança, né? E vejo por parte política uma polarização de opiniões, aonde eu concordo, né, com Vossa Excelência que talvez a opinião mais sensata foi o do senador Serra, né? Veja, nós temos um sistema penitenciário falido, que não recupera ninguém, que é um depósito de gente e como o vereador Mauro sempre cita aqui, é a universidade do crime, não é? Aí nós vemos que há uma ala totalmente, se diz, humanista, né, que defende em hipótese nenhuma a redução da maioridade penal, e uma ala ultra super, né, conservadora, né, a qual pertence alguns militares, inclusive muitos da bancada evangélica, que eu fico mais assustado ainda, né? Fico mais assustado ainda porque tem alguns temas. Eu vi uma frase do deputado Ana Carlos Bezerra, deputado estadual, que ele explicou de uma forma, né, muito interessante, né, que a bancada evangélica hoje lá no Congresso Nacional, ele confunde os livros, né, que parece que a Bíblia é o Game of Thrones, né, e Jesus é o Darth Vader, né? Vem com uma coisa absurda, né? Enquanto o Evangelho é o Evangelho, né, de valor, é o Evangelho de princípio, mas Jesus foi um cara, né, pacificador, um cara que pregou amor, não é? Mas não, há um ultra radicalismo meio que nas coisas. Isso é o que está acontecendo aqui no Brasil hoje, né? Estão querendo tratar o furúnculo com band-aid, né? Sem ver a real causa. Aonde estão as políticas públicas, né, para os jovens? Aonde está o investimento da tal da pátria educadora? Aumenta-se fundo partidário, mas corta a verba da educação. E eu vou mais além. Eu acho que a solução, né, para a sociedade, ela não é só da educação, não. Educação é uma das vias, mas uma das principais, talvez, seja a família. Aonde que está, sabe, lares totalmente, né, desestruturados aqui no nosso país, por conta também de uma má gestão moral, né, que a gente vive, não de hoje, mas de há anos, né? Então, assim, qual é a opinião desse vereador e qual seria a opinião se eu fosse hoje um deputado ou um senador? Eu sou favorável aos crimes hediondos, pessoa que mata, que estupra, o tráfico de drogas e por aí vai,
que seja realmente uma redução da maioridade penal. Agora, não dá para você julgar e penalizar um jovem que, como infração, eu não estou falando que isso é bom, não estou defendendo nada, mas para um roubo, né, por exemplo, seja lá qual for, ele entre junto, esteja no mesmo ambiente, né, que criminosos de alta periculosidade. Né? Então, assim, há um equilíbrio. Essa polarização, né, é um debate, né, muito polarizado que me preocupa aqui no Brasil, e não só com esse tema, né, com diversos temas. A gente vê, né, por exemplo, a questão da reforma política. Oi, presidente. Não, é porque o tempo está... Não, o meu tempo... O vereador está contando o tempo dele. Não, mas a culpa é do vereador Chico Bezerra. O vereador Chico Bezerra, ele fala 5 minutos. Mas eu vou escrever Vossa Excelência, eu escrevo Vossa Excelência, depois Vossa Excelência, eu todo o tempo. Eu estou acabando já. Eu nem lembro mais onde que eu estava. Mas a minha opinião é essa. O senhor estava encerrando. Mas eu estava encerrando. Minha opinião é essa. Obrigado. Senhor presidente, para concluir aqui. Estou pedindo uma 3 parte, coisas. Senhor presidente, Concede a parte, depois você faz o fecha, por gentileza. eu não poderia deixar de... Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa, os internautas que nos acompanham. Eu não poderia deixar de abordar o tema, senhor presidente, até porque eu sou presidente da Comissão Permanente da Criança e do Adolescente, e nós realizamos nessa casa uma audiência que debateu o tema com mais ou menos 30 entidades, aqui de Mogi das Cruzes. Entre elas o bispo diocesano, representando a igreja, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a BRAC, a Andem, Aprendizes do Futuro, Pastoral da Criança e outras entidades. Esse é um debate, vereador Emerson Roque, tem que fazer com muita calma. Porque na Roma Antiga, quando o povo estava nervoso, jogava um para os leões comer. Aí acalmava o povo. Fazia isso. Colocava 2 gladiadores para lutar e se matar, e aí o povo gritava e ia para casa mais leve. Com a criminalidade no Brasil, querem fazer a mesma coisa. 0,01% são os crimes contra a vida cometidos por menores. 99%, dados da Unicef e da ONU, 99% são cometidos por maiores de 18 anos. Então você pega menos de 1% e vai dizer para a sociedade que você vai acalmar a sociedade, vai resolver o problema da violência, pegando menos de 1% e jogando nos presídios. Enquanto que o índice de recuperação dos adolescentes tratados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é de 70%. 70% não reincidem. Enquanto que o índice de reincidência daqueles tratados pelo Código Penal Brasileiro é de 70%. Ou seja, 30% dos menores não são recuperados. E 70% dos adultos não são recuperados. Portanto, você vai pegar essa parcela de 30% desses jovens que não são recuperados, jogar em presídio, nós vamos fabricar delinquentes jovens com a vida pela frente, que aprendeu na universidade do crime, que cai no presídio, tem que entrar numa facção, senão morre, e ao entrar numa facção, aprendem a estourar banco, aprendem a sequestrar, aprendem a matar, aprendem a estuprar e companhia limitada. Portanto, ir pelo clamor popular, várias vezes na história, e aí quem tem mandato tem que ter a tranquilidade, que muitas vezes pode desagradar A ou B, mas tem que ter a tranquilidade de fazer uma análise técnica, científica e política dos fatos. A Unicef, a ONU, a CNBB e outras entidades que estudaram essa situação, menos de 1%. Menos de 1%. Então nós não podemos pegar essa falácia e dizer que a criminalidade vai ser resolvida com menos de 1%. Aí joga esse 1% nos presídios e o crime continua. Talvez pior, que você põe jovens
com a vida pela frente, no meio de facções criminosas, em lugares que não recuperam, e que o Código Penal brasileiro é frouxo, que com o quinto da pena volta para a rua e vai praticar com mais habilidade os crimes hediondos. Permite uma parte? Portanto, A palavra está com o vereador Jean. Então, eu acho Vereador, que o vereador você- Jean, a sua pra compreensão, concluir, já passar senhor a palavra a presidente, você. acho que o vereador Jean aborda, por quê? Porque é o seguinte, isso vai afetar a vida de todos nós, vai afetar a vida de toda a sociedade. E Mogi está tendo chacina de jovens, todas as chacinas foram contra jovens. Então tem que fazer uma reflexão, e nós não podemos ir no clamor, tá certo? Por isso que o Congresso Nacional vai ter tempo de fazer uma reflexão mais calma agora, e a sociedade continua fazendo esse debate com tranquilidade. Muito obrigado. Permite uma parte, vereador? Pois não, Rapidinho, vereador. Tá comigo, né? Encerrasse, por gentileza. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Eduígues, vereador Jean, eu acho que realmente é um debate importante. É uma pena que esse debate veio há 6 meses atrás. Primeiro, acho que aqui nós não temos condições, vereador Chico, de avaliarmos qual é a proporção e a reação da sociedade. Se penaliza ou não penaliza. Num país onde o que falta hoje é políticas públicas. Para nós podermos, vereador Eduígues, dar condições para que alguém que matou e está preso, ele está jogado dentro de um CDP sem estrutura nenhuma. E quando nós temos num país que falta política pública, como é que a gente vai votar, vereador Eduígues? Ou que a gente vai dizer, deixa preso ou não deixa preso? É hediondo ou não é hediondo? Tem 16 anos, o que ele vai fazer? O que vai ser com ele? Vai puni-lo? Vai prendê-lo? E o que vai ser lá dentro? Nós temos estrutura física para poder ter retaguarda em relação a qualquer uma criança de 16 anos? Para onde vai essa criança? Se com 16 anos ela não teve oportunidade de estudar, não teve saúde, vai ter oportunidade com uma punição? Então eu acho que o Congresso Nacional perde ou ganha uma oportunidade se ele fizer uma avaliação, se fizer audiências públicas mesmo, se os estados, os municípios tiverem estrutura para que realmente possa dar um atendimento para essa criança de 16 anos que ele cometeu um crime. Será que nós temos pessoas preparadas suficiente para poder estar avaliando essa criança em termos psicológicos? Nós não temos. Então, vereador Jean, eu acho difícil dizer se foi certo ou se foi errado. Eu não tenho a minha ideia se eu sou a favor ou sou contra. Eu sou a favor de um país que tenha condições e políticas públicas para poder reintegrar alguém na sociedade. Mas uma criança de 16 anos, aonde ela vai ser reintegrada? Então eu acho que nesse processo todo, eu acho que o Congresso Nacional, o Senado, tem uma responsabilidade, nós também temos responsabilidades, até para se criar mais audiências públicas e ver nos próximos mandatos dos nossos prefeitos, cobrar condições que realmente pode ser avaliado essas crianças através de políticas públicas. Obrigado. Para concluir, senhor presidente. Por favor, por gentileza. Que é um tema árduo. Teve vereadores que falaram 4 minutos, 5 minutos, senhor Mas presidente. nós estamos em 20 minutos. Vossa Excelência está com 16 minutos já na frente. Senhor Eu presidente, peço, por gostaria- gentileza, Vossa Excelência, porque Tá senão eu corto a palavra, vocês vão achar ruim. Então eu quero passar a palavra ao novo vereador Senhor Eduígues presidente. Ferreira. Tem que começar a fazer assim, dessa forma. Senhor presidente. Eu preciso da compreensão de vocês. Então, senhor presidente. Senão eu vou usar a minha força de presidente. Tá certo. Complacência em Vossa Excelência, hein, senhor presidente? Para que a gente conclua aqui esse tema. Agora, senhor presidente, o Senado... É 30 segundos. Agora o Congresso Nacional vai poder estudar com decência. Agora acho que é a oportunidade de pensar qual que é o sistema prisional que nós temos. A Fundação Casa, aqui no estado de São Paulo, né? Então são instrumentos onde o jovem infrator vai para a Fundação Casa. Será que ali está tendo a devida recuperação mesmo?
naquele local tem condição suficiente, através de políticas públicas, para que esse jovem possa ser inserido? Hoje, senhor presidente, hoje, a população carcerária que vai para o mundo do crime, que vai para a fundação, grande parte deles são negros. Grande parte negros. E se olhar, e se forem fazer uma visita em loco nos centros de detenção provisória, a maioria são negros. Maioria são negros. E aí quando falamos, por exemplo, em cota para o negro, para dar que são políticas afirmativas para que ele possa ser inserido no contexto social da sociedade brasileira, é isso que nós cobramos. Nós queremos diminuir. E a forma de diminuir é o quê? Apresentar políticas públicas favoráveis para que eles possam ser inseridos na sociedade. Obrigado, senhor presidente. 25 minutos, Vossa Excelência falou. 25. Então, eu vou, a partir de agora, eu vou tomar, e por isso que eu sinto falta aqui, que os microfones eram cortados aqui e tiraram isso daqui. Então, eu gosto, mais uma vez, de pedir a compreensão dos colegas vereadores. Tem assuntos que nós temos que debater, mas esse assunto, principalmente, não vai levar a nada, porque não depende da nossa alçada. Então, eu gostaria de pedir a compreensão. Vossa Excelência está com a palavra, vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, eu quero apelar a Vossa Excelência que determinados assuntos atingem cheia a nossa população. Nós temos uma população jovem aqui em Mogi. E a decisão do Congresso Nacional vai afetar a nossa juventude de ponta a ponta no país. Mas o tema que eu quero abordar aqui, senhor presidente, é um tema que diz respeito diretamente à nossa cidade. Nós temos o problema do trânsito da nossa cidade. Todo mundo sabe que quem mora ali em César, vereador Emerson, vereador Carlos Evaristo, sabe disso? Para transpor a passagem de nível ali é terrível. Da rotatória de César até aqui, a rotatória do Habibs aqui, tem dia que você demora meia hora, 20 minutos para chegar. E no último domingo nós vimos um espetáculo de civismo na Avenida Paulista, quando o prefeito Haddad inaugurou uma ciclovia lá, e que no começo a ciclovia, senhor presidente, tinha baixíssimo apoio popular. O comércio era contra, dizia que as ciclovias atrapalhavam estacionar os veículos. Hoje, mais de 80% da população apoia as ciclovias. Eu queria pedir para o Marcelo mostrar aqui, que eu acho que a nossa cidade, ela tem que ir na esteira da modernidade, uma cidade com 713 quilômetros quadrados, Marcelo poderia passar, investir em ciclovia, as poucas que tem, os 12 quilômetros que tem, numa cidade de 712 quilômetros quadrados, algumas estão em péssima situação. Tem uma que vem aqui, no Córrego dos Canudos, e acaba na terra. Tem outras, que nós vamos mostrar, dos poucos quilômetros que tem, é pedestre disputando a ciclovia com o ciclista. É a ciclovia nessa situação, ciclovia sem condições de tráfego, outras com a sinalização em péssimo estado. Enquanto você tem um trânsito caótico em Mogi, nós temos aqui um trânsito caótico, nós temos aqui problemas estruturais da cidade, pela idade da cidade. Então nós teríamos que investir mais em ciclovias. É necessário investirmos também mais na segurança. Por exemplo, baias para moto, que é aquela faixa exclusiva para moto na frente dos carros, no semáforo, nós precisamos introduzir em nossa cidade. Nós precisamos estimular mais em nossa cidade a mobilização das pessoas sobre bicicletas. Então eu peguei apenas alguns exemplos que eu queria que o Marcelo pudesse mostrar, que vale a pena um exemplo que São Paulo está vivendo,
hoje, mas o Marcelo poderia voltar às demais, as péssimas condições em que se encontram os 12 quilômetros, muito pouco para nossa cidade, com mais de 700 quilômetros de ciclovia. Então, senhor presidente, discutindo a nossa cidade, como eu disse, Vossa Excelência, no tema anterior, achou que nós poderíamos fazer muito pouco, nós temos que avançar nesse sentido. Avançar nos bicicletários, avançar nas ciclovias, melhorar a qualidade do transporte coletivo. Nós tivemos uma audiência recente, onde o vereador Cláudio Miak amarramos a uma série de situações para podermos avançar no sentido de melhorar o transporte coletivo e pensar nossa cidade. Não dá para descer a rua Ipiranga mais às 7 ou 8 horas da manhã. Não consegue andar. Não consegue andar na rotatória do Habib's. Não consegue andar no centro de Mogi. Não consegue andar na Lourenço Souza Franco, de Jundiapeba para cá. Na altura da Vila Jundiaí, de Brás Cubas. Eu não sei o que ocorre. Não sei se é falta de planejamento, é algo dessa natureza. Então eu quero pegar esse tema. Quem sabe nós possamos estimular a nossa população a utilizar mais as bicicletas a partir de um bom investimento. Vereador Caio Cunha. Uma parte, vereador. Vereador, essa ciclovia aí do Haddad aí, essa é ciclovia. Isso é ciclovia. Esse é apenas um exemplo. Não estou fazendo propaganda do Haddad não, pelo amor de Deus. Mas assim, é uma ciclovia na Avenida Paulista. Né? É um lugar de grande tráfego, onde já teve alguns acidentes com alguns ciclistas. Isso é ciclovia. Né? Já virou uma novela isso. Né? Eu apresentei o ofício, o requerimento, que inclusive preciso contabilizar o prazo. Deve estar por vencer, até hoje não veio uma resposta sobre qual o plano, qual a grande ideia da muito bem aplicada a ciclofaixa ali atrás do shopping. Não quero voltar no tema, porque parece que só tem esse tema. Aqui na reunião que a Comissão de Transporte e Segurança fez, presidida pelo vereador Miak, eu cobrei novamente o secretário sobre cadê o plano de mobilidade. E estou esperando ele explicar o que aquela maravilhosa, né, ciclofaixa, ela é bem feita a ciclofaixa, só que ela não serve para nada. Ela leva do nada a lugar nenhum. Eu vi aqui, ali falando aqui do shopping? Aqui do shopping que é bem feita? É do shopping. É do shopping. Vai sair do lugar uma ciclovia nenhum para chegar a lugar nenhum. Eu vi uma ciclovia que está sendo feita ali no rodeio. Aquilo ali sim é uma ciclovia que está ligando ali na frente, né, do Bela Città, se não me engano, até a antiga Mármore ali. Aquilo sim parece que está sendo feita uma ciclovia. Porém é o seguinte, a ciclovia precisa de um circuito, senão não tem sentido também, não é? Mas eis as perguntas que foram feitas no nosso requerimento, aprovado por unanimidade aqui nessa casa. Com Vossa Excelência, nesse sentido, trazendo esse tema, um tema que, infelizmente, nós não estamos debatendo muito. A cidade está parando, literalmente parando. Eu não sei por onde os nobres vereadores circulam nos horários de pico, onde cada um mora. Mas eu moro na Vila Lavínia e tenho que vir para a Câmara Municipal de manhã. Na Rua Ipiranga, você não anda. Vereador, na Rua Ipiranga, você não anda. Vereador Furlan, primeiro. Por gentileza, vereador. Não, vereador Duígues, até na próxima fala do vereador Mauro, a gente ia abordar alguma coisa, algum tema parecido. Nós, vereadores, eu principalmente, recebo vários cicloativistas que cobram realmente uma política pública mais intensiva dessa área na nossa cidade. No começo do mandato, no primeiro ano de mandato, nós constituímos uma SEV que estudou e propôs algumas ciclovias aqui em nossa cidade. Né? Precisamos aí de mais interligações
nós sabemos disso, mas falando um pouquinho de São Paulo, a ciclovia da Paulista ficou muito boa, porém, a gente sabe que o preço que foi contratado a ciclovia de São Paulo é um preço absurdo. Se aqui em Mogi houverem ciclovias, mais ciclovias, nós temos que fiscalizar e sempre lutar pelo menor preço. E também não podemos também colocar as ciclovias, ciclofaixas em qualquer lugar, sem debater com a comunidade, sem debater com a sociedade, para não ficar de uma forma atabalhoada, sempre com planejamento. Precisamos sim de mais ciclovias, precisamos sim de interligações e esperamos uma política pública, assim como o vereador Caio Cunha está sempre falando, batendo, uma política pública, um planejamento de mobilidade urbana para que haja mais ciclovias. Eu até vi ali no Largo São Benedito, aquele bicicletário, né? Mas ali mesmo, para chegar naquele Largo São Benedito sem ciclovia é uma coisa muito difícil, né? E nós precisamos, não só para o lazer, mas principalmente para a mobilidade do trabalhador. Muita gente trabalha e quer trabalhar. A gente tem até aqui um funcionário da Câmara que vem trabalhar de bicicleta e vê todas essas dificuldades. Parabéns aí pelo tema. O rigor de Vossa Excelência fez com que o vereador Emerson Roque desistisse do aparte. Então, para concluir, vereador Caio Cunha, vereador Furlan, a ideia é colaborar no sentido de levantar os problemas e buscar soluções, apresentar soluções, né? O fato de colocar a ilustração ali da Avenida Paulista foi que no começo o governo do prefeito Haddad não tinha um apoio para ciclovias como tem hoje, de 80%. No começo, os comerciantes reclamaram, os usuários de veículos reclamaram, os motoristas de ônibus reclamaram, e hoje, o que é uma tendência mundial, já tem mais de 80% de apoio popular. É barato, é algo barato para se fazer, e é algo que estimula a população, e é algo também que é bom para a saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Com a palavra o vereador Mauro Claudino de Araújo. Pô, o Jean falou 25 minutos, eu tenho jeito de falar 12, pelo menos, senhor presidente. Você é o último agora, se você quiser ficar, eu fico aqui à vontade. Mas, senhor presidente, eu tinha conversado desde semana passada com o vereador Furlan, para a gente conversar um pouquinho sobre algumas ideias. Mas antes eu queria fazer uns comentários sobre a fala do vereador Eduígues, senhor presidente. Eu queria desafiar o vereador Eduígues, quero ver se ele tem coragem de sair daqui e ir lá na Zona Leste agora, no Jardim Anália Franco, e tirar uma foto da ciclovia do Haddad lá na Anália Franco. Eu passo lá quase toda semana. Eu quero ver se ele tem coragem de fazer isso. Porque mostrar a ciclovia da Paulista recém-inaugurada, meu amigo, isso é memel na chupeta. Agora, falar de política pública é uma coisa totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu duvido o vereador Eduígues sair da agora e tirar uma foto e pôr na internet. Eu duvido. Cheio de buraco, sem sinalização, sem segurança, com 45 centímetros de largura. Essa é a ciclovia do Haddad na Zona Leste. Então, sabe, senhor presidente, eu não vou nem discutir o resto. Agora, senhor presidente, vamos falar do problema concreto, sem fazer propaganda política. Claro que todos nós, senhor presidente, estamos preocupados com uma política pública nova, de mobilidade urbana. E a bicicleta é uma dessas questões. Nós precisamos, sim, começar a investir em alternativas viáveis para a cidade. Eu quero ver o vereador Duígues chegar aqui e pedir o fechamento de uma das vias da Avenida Ipiranga para fazer uma ciclovia. Eu quero ver.
Às vésperas das eleições ele fazia isso, defender. Ele acabou de falar que a rua Ipiranga não anda. Fecha mais uma dela agora. Entendeu? E pede. A Avenida dos Bancos fecha uma faixa dela. Eu acho, senhor presidente, e fazer uma ciclovia ao curso que está sendo feito na Paulista, não dá para comparar a capacidade orçamentária de Mogi das Cruzes com a cidade de São Paulo. Uma cidade que tem um orçamento mais de 120 vezes maior do que a nossa. 120 vezes maior do que a nossa. Então, senhor presidente, eu acho que assim não é tacar pedra. Eu vim aqui falar hoje, senhor presidente, que eu acho que é importante, e estava discutindo, eu e o vereador Fulano, nós queremos chamar aqui o secretário de Esporte, vereador Chico Bezerra, o secretário de Saúde, para começar um grande projeto do esporte em Mogi. Chega fim de semana, senhor presidente, várias pessoas que querem praticar esporte na nossa cidade, querem andar de bicicleta, e eu faço isso, não tem essa oportunidade. Centenas de pessoas hoje, se não milhares de pessoas, todos os fins de semana, estão indo até o distrito de Luiz Carlos, praticar o seu esporte, andar de bicicleta. E, senhor presidente, se não dá para construir uma ciclovia diária para o dia a dia, dá para a gente começar, principalmente aos fins de semana, senhor presidente, criar um circuito de lazer na cidade de Mogi das Cruzes, que integre a Avenida Cívica ao Parque Centenário, que integre até o Leão Pfeffer, que chegue até a João 23, lá em César de Souza, vereador Furlan. Nós precisamos criar, nem que seja por força de lei, senhor presidente, o incentivo à prática do esporte, para que mais pessoas possam praticar, possam começar a utilizar a bicicleta, vereador Caio, tenham essa prática, para que sim, no futuro, a gente possa ter sim políticas públicas de trocar o carro pela bicicleta. Hoje, infelizmente, os números de pessoas que praticam e utilizam a bicicleta ainda é muito pequeno. Nós precisamos criar essas condições maiores. E chega fim de semana, senhor presidente, aqui em Mogi das Cruzes, as alternativas de lazer são muito pequenas. Elas ficam restritas. Espera só um pouquinho, vereador Chico. Bom, meu amigo, claro que eu vou lhe permitir uma parte. Elas ficam restritas, senhor presidente, a locais fechados, vereador Caio, que não desenvolvem a prática do esporte como se deveria. Infelizmente, a gente chega lá no Parque Centenário, a gente não consegue estacionar mais, vereador Furlan. Não consegue sequer estacionar, porque é o seguinte, a falta de opção de lazer, de uma prática saudável, está tão grande na cidade de Mogi das Cruzes, e seria uma coisa que não teria custo. Pegar os funcionários da Secretaria de Transporte, chegar no domingo de madrugada, colocar uns cones, fechar uma parte, uma via da João 23, fazer um circuito, ou da Rodrigues Filho, até o Parque, interligar, senhor presidente, e pôr a população para fazer atividade física. Todos os estudos mostram o benefício desse tipo de situação. Acho que o vereador Furlan, Vossa Excelência, como grande esportista, a maior referência que nós temos aqui na área do esporte, aqui na cidade de Mogi das Cruzes, podia encabeçar esse grande movimento, de a gente chamar aqui o nosso secretário de esporte, chamar o secretário de saúde, fazer um lobby, senhor presidente, de todos aqui dessa casa, junto ao prefeito municipal, da gente criar, pelo menos esse ano, o primeiro circuito de Mogi das Cruzes. Que seja um primeiro... Todas as vezes que nós tivemos o passeio de fim de semana aqui, senhor presidente, tivemos uma atividade, o ano passado nós tivemos 2 vezes, foi um tremendo sucesso. Nós tivemos quase 2.000 pessoas participando da última vez, senhor presidente. Isso poderia ser uma prática que depois poderia ir para os bairros, ir para o distrito de Brás Cubas, para o distrito de Jundiapeba, para diversos outros lugares. Nós temos diversos locais de atividade física, de opção de lazer, de prática do esporte. O vereador Chico me pediu, Fernando. Antes de você se passar a parte ao vereador, eu queria registrar a presença da vereadora Vera Rainho e a presença do vereador Taubaté Guimarães e do vereador Emerson Busto. Vossa Excelência continua com a palavra. Vereador Mauro, fiquei surpreso com as suas pedaladas. Não, surpreso que eu não sabia que Vossa Excelência andava de bicicleta. Eu ando toda semana, vereador Chico. Podia convidar nós aí de vez em quando para acompanhá-lo, para andar de bicicleta em Mogi das Cruzes.
Mas, vereador Mauro, isso é uma brincadeira, pessoal, mas eu queria dizer o seguinte. Eu acho que eu tenho muito tempo de Câmara. Daqui da Câmara Municipal de Mogi eu já tenho bastante tempo. Olha, desde que eu me entendo, porque aqui tem um monte de coisa que a gente se entende, desde que a gente se entende, fala em esporte dessa cidade. E olha, não se faz absolutamente nada em Mogi das Cruzes em cima do esporte em nossa cidade. Você faz esporte nessa cidade em cima de determinadas atividades esportivas. Se você analisar nos últimos anos em Mogi das Cruzes, era um time de vôlei, era um time de basquete, continua tendo um time de basquete. Então a gente faz esporte em cima de determinadas atividades esportivas. O que falta, vereador Mauro, é justamente isso que Vossa Excelência está falando, de dar um incentivo para que se construa, se faça na periferia dessa cidade, locais apropriados, para que as pessoas possam estar lá frequentando e fazendo alguma atividade esportiva. Se a gente for analisar, vereador Mauro, o que a gente tem nesses centros esportivos em Mogi das Cruzes? Quantos centros esportivos que nós não temos em Mogi das Cruzes que a gente sabe que não funciona direito os centros esportivos? Inclusive, realmente tem alguns abandonados. E não se faz absolutamente nada, o vereador Taubaté conhece isso. Nós temos uma infinidade de locais em Mogi das Cruzes onde temos áreas que poderia se fazer alguma coisa e trazer essa criançada que sai da escola e praticar algum tipo de atividade física. Não é só fazer com que essa criança faça atividade física, o vereador Olímpio. Vossa Excelência, que é o nosso decano, se a gente não tiver alguém da comunidade para estar junto com esses jovens, para estar junto com essa juventude, praticando alguma coisa, e com pessoas orientando para praticar determinados tipos de esporte em locais apropriados, nós não vamos resolver nunca esse setor esportivo em Mogi. Por isso que eu dou razão a Vossa Excelência, quando Vossa Excelência diz, vamos convocar aqui o secretário de esporte. O secretário de esporte, ele vai chegar aqui e vai dizer, mas nós não temos dinheiro para fazer absolutamente nada disso. É claro que Vossa Excelência tem toda a razão de estar aqui querendo convocar, fazer com que as coisas andem realmente na área esportiva, que é a coisa mais importante que a gente tem que fazer em Mogi das Cruzes. Está aqui o Furlan, que é uma pessoa que pratica atividades esportivas em determinadas áreas, mas a gente vê realmente que as coisas deixam de funcionar na área esportiva em Mogi das Cruzes. Dou toda a razão, eu acho que precisa fazer esse negócio de ciclovia, precisa fazer um monte de coisa para se praticar exercício em Mogi das Cruzes. Obrigado. Hoje, eu não terminei ainda. Mas você já está 3 minutos e meio, daqui a pouco para Então, ó, mas eu estou terminando. Mas é o seguinte, Eu eu vou dar a palavra a Vossa Excelência. Eu vou dar a Posso palavra. terminar? Eu vou falar. Eu tenho que pelo menos concluir. Então a palavra está com o vereador Mauro Araújo. Vossa Excelência, vereador Mauro, Vossa Excelência tem 1 minuto e meio para conceder a parte ao vereador. Você deixou eu concluir só. Eu estou te elogiando aqui. Eu sei, Vereador o Chico. tempo inteiro. Com a palavra ao vereador Furlan, que está com a parte. Obrigado. Passo para o vereador Chico. Vereador Chico. Essa Não, eu tô falando. não vou perdoar, hein? Você tem cortado minha palavra. Vereador Mauro. Ele que tirou. Ele que tirou. Vereador Mauro. Vereador Chico, por favor. Foi ele que falou. Vereador Furlan. Não, não tem como não ficar feliz com, mais uma vez, essa discussão do esporte aqui em Mogi. Acho que essas ideias são consonantes com todos os vereadores. Todos pensam, veem e sabem das necessidades do ciclista ou do cicloativista, né? Uma coisa é a ciclofaixa, que demanda um recurso financeiro enorme, né, e também é utilizada pelos trabalhadores como meio de locomoção, a ciclovia, né, e a ideia do vereador Mauro, a nossa ideia é a ciclofaixa, é um espaço segregado, um circuito para as pessoas caminharem, as pessoas correrem, para as pessoas, enfim, ter um espaço para lazer. No final de semana nós não temos um trânsito tão intenso, né, as pessoas não vão à escola, o menor número de pessoas vão ao trabalho, o meio de locomoção é bem menor. Então tem como colocar um espaço com baixíssimo custo
ou talvez até com um pouco de perspicácia, um pouco de parceria com a iniciativa privada, da gente poder fazer essa cidade respirar mais o esporte. O esporte não pode se limitar apenas à população assistir a alguns jogos, mas ela tem que praticar, tem que ser incentivada. Eu tenho certeza, vereador Mauro, vereadores, que todos nós vamos nos surpreender com a quantidade de pessoas que vão utilizar esse meio, que vão utilizar esse espaço, né? Nem que seja uma ciclofaixa ou um espaço entre o Parque Leon Pfeffer ao Parque Centenário, né? Acho que no começo do mandato nós fizemos uma indicação disso. Poderia começar com uma coisa pequena, e a gente vai ver o tanto de pessoa, o tanto da população, uma grande parcela que vai utilizar. Quando a gente vai andar de bicicleta até Sabaúna ou Luiz Carlos, a gente encontra muita gente. Centenas de pessoas, Centenas de pessoas. Todos os fins de semana. Senhor presidente, assim, até era legal, é que infelizmente os tempos ficou pequeno, você podia até escrever o vereador Chico. Mas isso que eu falei, vereador. Eu sei, presidente, eu entendi. Que é o seguinte, senhor presidente, a importância, porque muitas vezes, senhor presidente, a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de boa vontade e de vontade política para fazer certas coisas. Porque é o seguinte, senhor presidente, quando uma ideia é boa e ela recebe aceitação popular, ela ganha espaço depois com o tempo, com a natureza. Você faz uma vez por semana, no domingo de manhã. Vários, tenho certeza que centenas, milhares de mogianos vão querer participar dessa situação. Depois vão cobrar que um dia à noite tem esse espaço. Hoje, as praças da nossa cidade, quem anda pela cidade, vereador Chico Bezerra, vai ali na Praça do Habib's, até ali na Praça dos Infartados, em vários lugares, senhor presidente. As academias hoje já estão invadindo as praças com a prática do esporte, porque não tem mais local. A população não cabe dentro somente. Então, senhor presidente, a minha ideia e debater junto com o vereador Furlan e criar um movimento aqui, eu já fui procurado por algumas academias, o vereador Furlan também, senhor presidente, é trazer os profissionais da área, vereador Caio Cunha, para dentro da Câmara Municipal. Vamos fazer uma audiência pública, vamos convidar o secretário. Não tem dinheiro para fazer ciclofaixa, senhor presidente? Vamos fechar. Que custo tem colocar um cone fim de semana e colocar uma placa? Essa via está interditada para que a população de Mogi possa fazer atividade física. O que vai gastar isso? Não gasta R$1, senhor presidente. Precisa de boa vontade. E é isso que são boas práticas, vereador Chico, que a gente precisa começar a cobrar aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Nós precisamos começar a defender bandeiras que a gente realmente acredita. A atividade física, cada real que a gente conseguir investir nisso, vereador Cláudio, Vossa Excelência sabe disso, nós vamos economizar muito na área da saúde em Mogi das Cruzes. Só para ter uma ideia, senhor presidente, tem um grande plano de saúde, um grande plano de saúde, que está fazendo convênio com as academias, vereador Emerson Rong, pagando a mensalidade para a pessoa ir praticar atividade física. Pagando para ir atividade física. Porque essa pessoa vai ficar menos doente, vai economizar dinheiro para o plano de saúde. Então, assim, senhor presidente, só quem não quer enxergar, que não vê que isso é uma boa oportunidade. Nós não queremos gastar o dinheiro do orçamento, a gente não tem esse poder. O que a gente quer, vereador Furlan, entendeu? É defender uma bandeira, é defender as boas práticas, é ter boas ideias. Para encerrar. E como o vereador falou, cada real investido em esporte, em qualidade de vida, economizam quase 4 em saúde. Né? Isso são estudos da Organização das Nações Unidas, e a gente sabe que tem efeito. E seria muito importante Mogi incentivar a população. Eu chego até a comparar com a devida proporção as pessoas com necessidades especiais, aos cadeirantes. Quando essas pessoas não tinham incentivo, não tinha política pública, hoje a gente tem aí o paradesporto, o ginásio paradesporto, a gente vê o quanto as pessoas saem, quantas pessoas praticam esporte, pessoas especiais, os cadeirantes, a gente começa a ver, começa a enxergar. E o ciclista, se tiver um incentivo, tiver uma área, a gente vai realmente notar, mais ainda do que acontece, a população praticar, a população vivenciar, a população participar de forma organizada. E acho que é uma forma do poder público incentivar, apenas organizar
É o mínimo papel do poder público. uma área das nossas vias para poder existir essa passagem das bicicletas, passagem da caminhada, passagem da corrida e existir esse circuito de atividade física. Obrigado, Parabéns vereador Fulano. e Estamos juntos, vamos chamar avançar. essa reunião aqui para dentro da Câmara. Obrigado, senhor presidente. E só uma coisinha, senhor presidente, colaborar com a fala do vereador Chico Bezerra, o vereador Mauro, ele anda de bicicleta, ele joga bola com a gente, joga futebol, faz pilates, não é, vereador Mauro? É uma pessoa da atividade física também. Obrigado. Vereador Chico, Vossa Excelência, vocês querem falar? Eu vou escrever, Vossa Você não me Excelência. escreveu? Eu escrevo, porque o vereador ali está pedindo o vereador abrir mão, ele abre mão. Pode Eu ser. me escrevendo, aí Vossa Excelência não pode cortar a minha palavra. Não, eu não cortei, eu só pedi para o Mauro, que é um minuto só. Vossa Excelência está escrito, então Vossa Excelência está com a palavra. Não, eu queria só continuar um pouquinho, até Por porque gentileza. Eu fiz uma parte ao vereador Mauro, porque eu acho que realmente precisa se fazer alguma coisa nessa cidade na área esportiva. Só que o prefeito Bertaioli, ele tem praticamente, até encerrar o seu mandato, 1 ano e meio de mandato. Isso não significa que não pode ser feita alguma coisa. Pode ser feito várias coisas no sentido de melhorar a área esportiva em Mogi das Cruzes. Coisa que não vem sendo feita há muito tempo, há muitos anos. Porque existem locais apropriados em Mogi, como o vereador Furlan estava falando, que pode-se perfeitamente criar espaços específicos para se fazer e praticar determinados tipos de esporte. Eu tenho acompanhado, e às vezes acompanho, eu tenho um grande amigo em Mogi das Cruzes, que é o Maurício Melo. E o Maurício Melo, ele praticamente, todo ano ele vai lá para o Ceará, e ele fica 2 meses no Ceará, porque ele gosta muito do Ceará. E lá no Ceará, nas praias do Ceará, o pessoal pratica muito o frescobol. E ele conseguiu fazer com que se criasse aqui em Mogi das Cruzes um local apropriado dentro do Parque Centenário, aonde hoje existe já centenas de pessoas praticando frescobol de fim de semana lá. Isso por quê? Porque uma pessoa incentivou e começou a incentivar outras pessoas e estão praticando determinados tipos de esporte. E eu acho que isso é importante, se praticar isso aí. A vinda do secretário, eu acho que é muito importante também, para que a gente possa discutir e, de repente, encontrar alguns tipos de alternativas para a gente fazer determinadas coisas em Mogi das Cruzes. Mas, para encerrar, meu presidente, eu gostaria só aqui de, antes de encerrar, fazer um... Não sei se alguém tem uma parte, vereador Caio, é uma satisfação, vereador. Muito obrigado, vereador Chico. Vereador Chico, só para complementar, eu tenho, assim como o vereador Furlan, o vereador Furlan, inclusive, ele tem tratado desse tema com alguns ciclistas aqui da cidade, até pela sua experiência com o esporte, e muitos ciclistas têm procurado, e talvez essa resolução, no que se refere a fazer um circuito, que é uma coisa simples que o vereador Mauro Araújo e o vereador Furlan, atenda uma necessidade que é quase que um clamor deles. É uma coisa tão simples de se resolver, e eu concordo com o vereador Mauro Araújo. Concordo com ele quando ele fala que é mais uma questão de vontade política, de desejo em fazer. Estava conversando com o vereador Claudio Miaki, é óbvio que o esporte aqui em Mogi das Cruzes, nos últimos anos, evoluiu muito. Nosso secretário ele tem feito um bom trabalho, mas falta esse olhar. Há tanta demanda, mas, como eu disse, por uma coisa simples, eis uma solução apresentada pelo vereador Furlan e Mauro Araújo, que eu tenho certeza, isso realizado com baixíssimo custo, será uma grande vitória e conquista para esses atletas e até praticantes informais da atividade. Peço a parte, vereador Chico. Foi não, vereador. Acho importante o tema ter esse desdobramento, senhor presidente. Eu acho que ciclofaixas é possível fazer em Mogi. Possível, nós não podemos nos escorar
em determinados argumentos para dizer que não é possível partir para outros caminhos sem olhar também para esse caminho da ciclofaixa. Outra coisa que eu acho importante, otimizar o que nós já temos. O vereador Chico falou, tem centros esportivos abandonados, que o tráfico de drogas toma conta, que os guardas municipais são expulsos de lá. Então o vereador Chico, que é um companheiro, um debatedor polido, que sabe fazer o debate, abordou muito bem a situação dos centros esportivos da fala dele. Abordou que na fala dele tem que otimizar o que nós temos, que está literalmente abandonado. Outro dia o vereador Furlan relatou aqui que para entrar no centro esportivo da Vila Jundiaí teve que pedir licença para os traficantes. Algo triste, lastimável, horrível de você dizer que o equipamento público se encontra assim. Mas antes de concluir, nobre vereador, eu queria saudar os militantes do Fórum Mogiano LGBT que estão aqui legitimamente pleiteando as suas propostas e as suas ideias. Boa tarde. Vereador Chico Bezerra. Pois não, vereador. O vereador Chico Bezerra me permite a parte? Vereador Pedro, pois não. Eu queria entrar no tema da questão da parte do lazer também. Vereador Chico Bezerra, antigamente o senhor lembra, Mogi das Cruzes, na periferia, tinha muitos campos de futebol, né? Hoje, esses campos de futebol na periferia acabaram todos, né? E nós podemos perfeitamente aproveitar nas beiras do Rio Jundiaí, do Rio Tietê, nós temos muitos espaços que nós podemos fazer aqueles campos de várzea, porque o lazer do povão é o futebol. Só em Jundiapeba nós temos uns 25 times de futebol lá e não tem espaço para onde eles jogarem, né? Então, se a gente criar esses campos de várzea, como existia antigamente, a gente evitaria até as invasões na periferia, né? E também, hoje, né, vereador Chico Bezerra, eu vou citar um exemplo. Lá na Praça do Oito, já cheguei a contar mais de 250 pessoas caminhando ao mesmo tempo naquela praça lá, né? Então, realmente precisa espaços de lazer aqui. Veja a situação do Parque Centenário. É lindo, maravilhoso, mas falta estacionamento também. Então, são muitas coisas, como disse o vereador Mauro Araújo, poucas ações, a gente pode resolver muita coisa, né? Por isso é importante essa vontade política, né, para resolver essas questões. Porque muitas vezes não depende só de recursos, né? Precisa ter essa vontade política para resolver essa questão, que é muito importante, porque hoje, né, os jovens não têm onde ir, porque eles moram em apartamentos, num apartamento de 40 metros quadrados, ele não tem espaço para o lazer dele. Então, eu acho que precisamos criar essas oportunidades em toda a nossa cidade para que a criançada possa estar brincando, até para soltar pipa desses locais mais afastados aí. Obrigado, senhor vereador Chico Bezerra. Obrigado pela parte. Vereador Chico. Mauro. Senhor presidente, até para o vereador Duígues não me chamar de pessoa não polida, eu tive o privilégio, vereador Jean, de pedalar lá na Avenida Juscelino Kubitschek, a Faria Lima, a nova Faria Lima, todo domingo de manhã, Avenida Faria Lima, Furlan, uma das principais da cidade de São Paulo, é fechada, vereador Duígues, pelo prefeito do PT. Entendeu? Eu acho que é o seguinte, boas ideias, senhor presidente, não independe de onde veio, não tem cor partidária. Boas ideias, a gente precisa, vereador Chico, implementar. E o primeiro circuito, vereador Furlan, de atividade física de Mogi das Cruzes, essa casa tem que comprar essa briga e criar esse primeiro circuito de prática esportiva aqui na cidade de Mogi das Cruzes ainda esse ano. Obrigado. Tá bom. Vereador Chico, só para complementar. Pois não. A gente tem que fazer uma justiça ao governo municipal que tem construído equipamentos, quadras. Claro. Recentemente nós estivemos nas duas quadras inauguradas em Jundiapeba, em vários locais, no Sempre, tem local para atividade esportiva, vai ter o Parque da Cidade, que o vereador Mauro está falando, né?
existem vários locais que está sendo propiciado essa oportunidade do cidadão poder ter sua iniciação esportiva. Mas o que a gente quer é que atenda, que seja atendida essa demanda, seja atendido esse clamor de parte desse ciclo ativista, ou dos cicloativistas, e uma coisa que não depende tanto de dinheiro, mas sim de vontade, sim dessa possibilidade das pessoas poderem trafegar com uma certa tranquilidade na nossa cidade, aos finais de semana, ou no período noturno, enfim, nesses períodos. Obrigado, vereador. Vereador Cláudio Miato. Não, só para comentar a fala do vereador Duígues em relação à ciclofaixa da Avenida Paulista com a questão que o vereador Mauro e o vereador Furlan colocaram. É importante nós separarmos claramente as duas questões. A questão da mobilidade urbana, criação de ciclofaixa em toda a cidade, que vá possibilitar para que o trabalhador possa ir ao seu serviço de bicicleta, para que haja o alívio, vereador Duígues, no trânsito, né? Então, essa é uma questão, que é uma questão mais estrutural, que nós temos que debater no plano de mobilidade urbana do município. Então, é uma questão a médio prazo, vamos dizer assim. Já a proposta do vereador Mauro Araújo e do vereador Furlan é uma proposta que pode ser implantada praticamente de imediato, né? Apenas para não misturar os dois assuntos, né? O assunto que o vereador Duígues levantou é a questão de mobilidade urbana, construção e viabilidade de ciclofaixas. E esta questão né, de proporcionar aos finais de semana essa questão do ciclismo, eu acho que aí é uma situação mais fácil e mais imediata para ser implantado. Só isso. Ô, presidente, vou encerrar já, mas eu tenho dois assuntos mais. Dois assuntos. O primeiro assunto é o seguinte: há muito tempo atrás se discutia nessa casa, o vereador Taubaté lembra, com relação ao depósito de carros que eram apreendidos em Mogi das Cruzes. E eu fiquei sabendo que esse depósito já foi feito, acho que o DR liberou, e foi liberada uma área aqui em César de Souza, ali próximo do posto de saúde, uma área imensa. Eu queria só depois, para que a gente, não nessa sessão, numa próxima sessão, para a gente começar a discutir se esta área foi aprovada, se está tudo regularizado pela prefeitura, como é que está, sabe, vereador Taubaté? Porque pelo que eu estou sabendo, não existe regularização nenhuma e esta área está funcionando lá em César de Souza. E de repente tem uma infinidade de problemas que pode causar em cima de uma área dessa, vereador Olímpio. Porque você pega carros que estão soltando óleo, uma infinidade de coisas que pode comprometer o solo daquela área. Então eu acho que está na hora desta casa começar a ver, vereador Lino, meu presidente. E semana que vem eu vou fazer um levantamento com relação a tudo isso e procurar saber se existe isso em Mogi das Cruzes. O vereador vai dar uma solução para Vossa Excelência. No Taboão tem 2 depósitos também, que eu não tenho minhas dúvidas se está regularizado. Então está na hora da gente procurar saber, a Câmara de Mogi procurar saber, porque será que estão liberando as coisas aqui em Mogi sem uma regulamentação específica da Prefeitura? Então isso é uma coisa que é importante nós sabermos. O segundo assunto, vereador Toelino, até porque vi e chegaram aqui o pessoal da LGBT que estão aqui fazendo uma reivindicação que o projeto deles da criação do Conselho foi retirado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes e não tenha dúvida que eu tenho certeza e o que a gente puder ajudar para que o prefeito possa mandar esse projeto mais rapidamente para a Câmara de Mogi das Cruzes, não tenho dúvida que, pelo menos da minha parte, eu me comprometo de pedir isso para ele. E quer dizer o seguinte, hoje o mundo inteiro, a Casa Branca, na semana passada, estava colorida, com as cores
da bandeira da comunidade LGBT. E dizer que hoje são pessoas que a gente tem que ter respeito. E eu tenho certeza que o prefeito de Mogi das Cruzes, como esta casa também, tem respeito a todos eles, e não tenha dúvida se esse projeto chegar nessa casa, nós vamos discutir, nós vamos analisar e vamos procurar, da melhor maneira, resolver esse problema. É isso que eu quero dizer, e pode ter certeza que, pelo menos da minha parte, vocês podem contar. Muito obrigado. Concedo a palavra ao novo vereador Olímpio Sam Tomiyama. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estive atentamente ouvindo as manifestações dos colegas. Aí eu cheguei numa determinada conclusão, quando um colega vereador de um partido governista que se autodenomina como voz do povo na Câmara, trazendo uma comparação que nada mais é da Avenida Paulista em relação a Mogi das Cruzes, a ciclovia, ou é uma manifestação demagógica ou uma hipocrisia que nós não podemos acreditar? O que nós queremos dizer com tudo isto, que Mogi das Cruzes, historicamente, é uma cidade centenária, que as vias foram já centenas de anos projetadas para passar carroça, carro de boi, e agora, com as legislações que vêm aí proteger a memória da cidade, dificulta efetivamente com essa modernidade das locomoções, da mobilidade que se tanto reclama. Mas o que nós queremos dizer com tudo isto, que o prefeito Bertaioli está trabalhando incansavelmente para poder adaptar as necessidades da população. Isso nós temos acompanhado. E nesses últimos 15 anos, a gente observou muitas coisas modificarem aqui na cidade. E eu vejo que o principal problema, senhor presidente, senhores vereadores, e cada um fazer uma reflexão aqui, nós, parlamentares, como também a imprensa, que o fator primordial de tudo isso aí chama-se educação. Quando o povo brasileiro, os pais, as crianças, souberem respeitar a classe dos professores de uma escola, nós poderemos amanhã dizer uma esperança de um país melhor. Eu sei que a Coreia do Sul, que hoje é uma das potências econômicas, eles gastaram 3 décadas para poder se enquadrar na educação, o desenvolvimento do país. Nós precisamos, no nosso país, onde a criança vai estudar, sabendo que haja um respeito com a escola, com a instituição, a escola, onde se aprende a ler e escrever, e também com os professores, que não há isso aí. Quando eu falo em reflexão, exatamente a gente observa em muitos lugares que a própria criança começa a ver que aquilo lá seja uma coisa normal. Nas portas das escolas, particulares principalmente, onde os pais das crianças, eles pegam e fazem a fila dupla para deixar a criança, e fazendo com isto um congestionamento grande das escolas particulares. Então a criança vê aquilo como coisa normal, de respeito a uma disciplina. Ora, falou-se em questão de esporte. Nós verificamos, vereador Protásio, Vossa Excelência tem, inclusive, ajudado muito, nós fizemos com as incursões e conseguimos, na quadra da Água Verde, construção de um vestiário que eles não tinham, como também conseguimos lá no Santo Ângelo. Mas um dos compromissos foi no sentido de que eles deveriam cuidar daquilo como fosse uma coisa deles.
efetivamente eles estão cuidando, como também estão cuidando lá do Santo Ângelo. Isso que nós devemos, sim, a queira fazer uma prática, deveremos introduzir isto dentro da escola. O respeito à disciplina, em que, na semana do dia 18, eu não tenho, inclusive, procuração para defender, mas vai dizer que eu sou puxa-saco do Jundiabe. O senhor Jundiabe fez uma manifestação muito bonita no Rotary Club, que um dos participantes, que não é da colônia nipo-brasileira, ele veio nos dizer da satisfação de ter ouvido a palestra que o Junji manifestou no dia da imigração japonesa, que é baseado em quê? Exatamente na parte da educação, da disciplina, das crianças nipônicas, que desde criança, onde se vai aprender a ler e escrever, eles mesmos fazem todo o esforço que a educação lhe exige, desde criança, a cuidar da escola, respeitar os professores, como fosse uma coisa deles. Isso daí faz parte da estrutura da pessoa. E nós devemos investir em cima disto. Não adianta chegar a ficar discutindo que há necessidade, porque nós devemos investir na área de esporte. Nós devemos sim. O fator primordial é a educação. Eu estou na política há mais de 30 anos. Eu vejo cada vez a degradação da área educacional. Cada vez crianças que depredam a escola, vereador Cláudio Miak, que não há respeito nenhum, agride as professoras. Olha, que país é este, que povo é este que nós estamos querendo criar, desenvolver? Permite uma parte? Eu acho que são palavras importantes e eu quero contribuir com a sua fala, com a vossa fala, que hoje eu tive a oportunidade de acompanhar o prefeito numa visita ao sempre Lourdes Iannuzzi Romeiro, lá em Jundiapeba, lá em Nova Jundiapeba. E foi feita uma visita, as crianças fizeram uma apresentação, várias apresentações, e inclusive nós almoçamos lá. Aliás, acho que todos foram convidados para participar. Cada dia o prefeito tem ido em um sempre. E lá, sem demagogia, eu confesso que fiquei emocionado com a qualidade do local, o que as crianças estão tendo de oportunidade, desde pequenos, para exercer a cidadania que Vossa Excelência está falando, dando valor à questão da escola, dando valor à questão da educação, né? Lá eles têm oportunidades, nós vimos crianças de 5, 6, 8 anos, 9 anos, tendo apresentação de música que aprenderam na escola. Né? Quando que eles teriam oportunidade de aprender música fora da escola? Né? Então, parabéns pelas suas colocações e, inclusive, conversando com a diretora, a coordenadora, a supervisora, eles estão gradativamente abrindo as portas do sempre aos finais de semana, para que a própria comunidade participe de atividades dentro da escola. E se nós formos ver lá, não tem depredação, não tem nenhum tipo de problema, porque a própria comunidade se envolve no dia a dia daquela unidade escolar. Eu agradeço pela parte. Obrigado, vereador Olímpio. Vereador Olímpio, eu tive também, vereador Cláudio, o privilégio, ontem almocei com o prefeito, lá no sempre Regina Ornelas, também lá no distrito de Jundiapeba, não no Nova Jundiapeba, lá no Jundiapeba. Até hoje, nas mídias sociais, eu divulguei isso e fiquei impressionado, vereador Olímpio, pela qualidade, pelo local. Eu, como presidente da Comissão de Educação, vereador Jean, eu tinha tido até algumas reclamações a respeito de algumas depredações. E é incrível, a escola que eu fui ontem já tinha 1 ano e meio, vereador Olímpio, e já de inaugurada quase, e a escola está em perfeitíssimas. Quero deixar aqui meus parabéns à diretora Edna, mas, vereador Olímpio, eu lhe pediu a parte para mostrar a importância.
nós estamos comemorando esta semana os 6 anos da implementação do melhor e maior programa educacional do Brasil, que foi o programa de período integral na cidade de Mogi das Cruzes. Começou com 570 alunos. Em 6 anos, nós estamos chegando a 22 mil alunos. Um aumento de mais de 4.000%, vereador Jean Lopes, em apenas 6 anos. Nenhuma prefeitura do Brasil, sequer chegou perto disso. Tem sequer perto os índices que a cidade de Mogi das Cruzes tem, de quase 60% das crianças matriculadas, vereador Olímpio, já em período integral. Servindo como base para uma sociedade mais justa, mais igualitária. A gente tem aqui debatido tantos assuntos, eu acho, vereador Olímpio, para encerrar o meu à parte com Vossa Excelência, mostrar minha alegria, primeiro, de ver Vossa Excelência. Para nós é um privilégio ver a sua eloquência, a sua garra e o ímpeto, que nem diz o vereador Protásio. Isso nos garante que o senhor vai ficar mais alguns anos por aqui, entendeu? E isso nos deixa feliz. E com o tema não poderia ser diferente. Vossa Excelência não poderia ter escolhido um tema melhor do que nesse primeiro grande discurso que Vossa Excelência está fazendo depois do seu calvário, entendeu? Da sua convalescência, de falar sobre educação. Uma parte de pequeno, viu, vereador? Perfeito. Até por causa da eloquência. Realmente, eu fiquei... E a gente fica contente de ver que Vossa Excelência está muito bem de saúde, graças a Deus, se recuperou rapidamente. E hoje, realmente, você aí está falando bonito. Discordo de algumas coisas, porque eu gostaria de vê-lo elogiando a administração do prefeito Bertaioli, que ele está fazendo um bom trabalho na área da educação, como o vereador Mauro falou, principalmente com relação ao período integral nas escolas de Mogi das Cruzes. É claro, vereador, que nós não podemos nos comparar, brasileiros, com a educação que é dada pelo povo japonês. O povo japonês é um povo milenar, de milhares e milhares de anos. Nós somos um país novo ainda, um país de terceiro mundo. Então, é claro que a gente vai ter muita dificuldade para poder estar dando educação como é dada no Japão. Porque, pelo que eu entendi um pouco do seu pronunciamento, Vossa Excelência falou especificamente em cima daquilo que é feito da educação japonesa, que todos nós concordamos e discordamos dizer que nós temos que fazer um trabalho gradual e com muito esforço, por muita dificuldade, para a gente ter pelo menos e chegar um pouco próximo daquilo que é feito no Japão. É claro que Mogi das Cruzes é uma cidade diferenciada, porque nós temos tido os bons prefeitos que têm trabalhado no sentido da cidade de ser melhorada. Mas a gente vê o problema de Brasil inteiro. E o Brasil inteiro, vereador Olímpio, deixa ainda muito a desejar. Deixa tanto a desejar que a gente está vendo aí os hospitais do Brasil inteiro com grandes dificuldades. Vereador Olímpio, só para Vossa Excelência ter ideia, o Hospital São Paulo, que é uma dos maiores hospitais do Brasil, está tendo dificuldade de atendimento médico, vereador Taubaté, porque o governo federal não tem repassado dinheiro suficiente. As Santas Casas estão passando por uma infinidade de dificuldades. Então, o Brasil tem dificuldade? Tem muita dificuldade. E é claro que nós queremos que a gente, através da educação, a gente consiga fazer com que a nossa população realmente cresça, se desenvolva e tenha uma vida muito mais tranquila. Parabéns, vereador Olímpio. Muito obrigado pela participação. Senhor presidente, só para concluir, eu queria finalizar a nossa fala dizendo, principalmente, tomando pela base a manifestação inicial do vereador Edwig, que, aliás, tem um respeito muito grande com
a atuação desse parlamentar, mas dizer que a base de tudo isso aí é a educação. Tanto na parte da conservação dos equipamentos esportivos, ou então na construção de ciclovias, e tudo aquilo refere-se a quê? A exatamente o fator da exercício da cidadania por intermédio da educação, o que nós queremos bater. E não aquilo que ultimamente o governo, inclusive do vereador Eduígue, de incentivar somente com o intuito paternalista de invadir áreas, invadir terrenos. Entende? Isso daí nós aprendemos quando nós éramos já criança, de que se nós queremos alguma coisa, trabalhe e procure ganhar dinheiro para comprar, e não invadir ou então absorver inadvertidamente. Mas eu quero dizer que na parte esportiva, vereador Furlan, nós temos que, inclusive, elogiar nos últimos 15 anos a implementação da sanção premial, que dá oportunidade para que os clubes que têm condições de abrir seus próprios, para que as crianças possam usufruir. Isso foi um trabalho que nós, inclusive, conquistamos por intermédio da Câmara Municipal, na atuação do prefeito Jundiabe, que é continuado pelo prefeito Bertaioli, muito bem introduzido dentro do contexto da evolução da prática esportiva no nosso. Agora, para que nós possamos conservar aquilo que nós temos hoje, nós temos que incutir na cabeça das pessoas que usufruem esse equipamento esportivo, que aquilo tem que ser como fosse cuidado, ser propriedade deles, o que é muito importante, sem qualquer tipo de depredação. Razão pela qual, senhor presidente, eu agradeço essa oportunidade de poder manifestar e dizer a todos os colegas de que realmente façamos na educação para que nós possamos ter um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor. Muito obrigado. Essa presidência que agradece ouvir a sua voz. Eu quero perguntar a alguns dos colegas vereadores, o vereador quer falar. Eu estou disposto para ouvir. Então tá bom. Não havendo mais nenhum dos senadores inscrito para falar no expediente, eu solicito ao secretário vereador Jean Carlos Lopes que proceda a chamada dos seus vereadores e vereadora para a nossa ordem do dia. Vereadora Ana Carina Rodrigues Pirillo. Vereador Antônio Lino da Silva na presidência. Vereador Taubaté Guimarães presente. Vereador Caio Cunha presente. Vereador Carlos Evaristo presente. Vereador Carlos Zucareschi presente. Vereador Cláudio Kilmiak presente. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Emerson Hong presente. Vereador Chico Bezerra presente. Vereador Eduígues Martins presente. Vereador Jean Lopes da primeira secretaria. Vereador Juliano Junab presente. Vereador Mauro Araújo presente. Vereador Marcos Furlan presente. Vereador Odete Souza presente. Vereador Olímpio Tomiyama presente. Vereador Pedro Hideco Komura presente. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira presente. Vereador Sadal Sakai presente. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Vereador Vera Lúcia Nogueira Rainho do Prado. Final. 19 dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 19 dos senhores vereadores, enquanto se presente. Acório regimental. Solicito ao primeiro secretário proceder à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo 17/2015, de autoria do vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, que dispõe sobre outorga de título honorífico de cidadão mogiano ao senhor Márcio França, muito digno vice-governador do estado de São Paulo. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 17/2015, de autoria do novo vereador, Dr. Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Eu quero informar a esta casa e aos colegas vereadores que essa matéria precisa ser voto qualificado. E eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores e vereadora, quando o primeiro secretário proceder à chamada dos vereadores, que pronunciarem o seu voto no microfone.
Solicito ao primeiro secretário proceder à chamada dos senhores vereadores para colher os votos para esta matéria. Vereadora Karina Pirillo. Vereador Antônio Lino da Silva. Vota sim. Vereador Taubaté Guimarães. Sim. Vereador Caio Cunha. Sim. Vereador Carlos Evaristo. Voto sim. Vereador Carlos Lucareschi. Voto sim. Vereador Cláudio Miaki. Voto sim. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Emerson Hong. Voto sim. Vereador Chico Bezerra. Voto sim. Vereador Luiz Martins. Sim. Vereador Jean Lopes, vota sim. Vereador Juliano Abe. Sim. Vereador Marcos Furlan. Sim. Vereador Mauro Araújo. Sim. Vereador Aldete Rodrigues Souza. Sim. Vereador Olímpio Tomiyama. Sim. Vereador Pedro Hideki Komura. Sim. Vereador Protássio Nogueira. Sim. Vereador Sadal Sakai. Sim. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Vereadora Vera Luz Nogueira Rainha do Prado. Dezoito senhores vereadores votaram, senhor presidente. 18 senhores vereadores votaram sim, portanto a matéria está aprovada. Opa. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo 19/2015, de autoria do vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho e outro, que dispõe sob outorga de título honorífico e cidadão mogiano ao senhor José Renato Nalini. Colocar em discussão o projeto de decreto legislativo número 19/2015, de autoria dos vereadores Dr. Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho e do vereador Mauro Claudino de Araújo. Está em discussão. Encerrada a discussão, vamos fazer o processo de votação, que é idêntico à matéria que nós acabamos de votar. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para colher os votos para esta matéria. Vereadora Ana Karina Rodrigues Pirillo. Vereador Antônio Lino da Silva. Vota sim. Vereador Taubaté Guimarães. Sim. Vereador Caio Cunha. Sim. Vereador Carlos Evaristo. Voto sim, senhor presidente. Vereador Carlos Lucareschi. Voto sim. Vereador Cláudio Miaki. Sim. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Emerson Hong. Sim. Vereador Chico Bezerra. Voto sim. Vereador Duígues Martins. Sim. Vereador Jean Lopes, vota sim. Vereador Juliano Abe. Vota sim. Vereador Marcos Furlan. Sim. Vereador Mauro Araújo. Sim. Vereador Aldete Rodrigues Souza. Sim. Vereador Olímpio Tomiyama. Voto sim. Vereador Pedro Komura. Sim. Vereador Protássio Nogueira. Sim. Vereador Sadal Sakai. Sim. 18 dos senhores vereadores votaram sim, senhor presidente. 18 senhores vereadores votaram sim, portanto a matéria está aprovada. Senhor presidente, não existem papéis para serem lidos e discutidos e aprovados na ordem do dia. Não havendo mais papéis e nenhum dos senhores vereadores inscritos para falar a explicação pessoal, antes de encerrar a apresentação, eu gostaria de convidar os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão a realizar-se a sessão solene, sexta-feira, dia 3, às 20 horas. Nesta oportunidade, nós estamos entregando honraria à empresa Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Limitadas. Uma matéria do nobre vereador Pedro Hideki Komura. Todos os senhores estão convidados para a sessão solene de sexta-feira. Não havendo mais nenhuma das matérias para ser tratada, gostaria de agradecer a todos os colegas vereadores e vereadoras, os funcionários que nos ajudaram, a imprensa que acompanhou até esse instante, as pessoas que nos acompanharam aqui na galeria. Muito obrigado pela presença de todos os senhores. Está encerrado esta sessão.